Graça e paz para você, mais uma vez está me dando o privilégio, a oportunidade de entrar na sua casa por meio das suas redes sociais. Que vocês tenham mais e mais a misericórdia, a paz e o amor de Deus. Sejam todos bem-vindos ao canal. Eu convido a vocês, fiquem aqui até o final do vídeo que tem coisa boa da parte de Deus para as nossas vidas. Eu sou o Márcio Ribeiro, esse é o canal Notas de Encorajamento Palavras de Deus. Eu já quero agradecer a você que está inscrito, que Deus esteja abençoando grandemente sua vida. E quero aproveitar e convidar vocês que ainda não estão inscritos para que se inscrevam no canal, cliquem no sininho, deixem o seu like, comentem, compartilhem o vídeo, porque quando vocês fazem isso, vocês me ajudam a pregar o Evangelho pelas redes sociais e vocês me ajudam a levar essa mensagem adiante. E outra coisa que eu quero falar para vocês, combatam as fake news, elas são instrumento do diabo para confundir a sociedade. Uma sociedade que não busca a informação correta é uma sociedade que está sujeita a falsos profetas, a governantes mentirosos, a tudo que é sorte de desinformação. Combatam as fake news. Eu tenho deixado os textos aí sistematicamente para alerta. Bem, convido vocês a abrirem suas Bíblias na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 5. Esse vai ser o texto base da mensagem de hoje, cujo título é Escolha fugir da soberba. Vou repetir. Escolha fugir da soberba. 1 Pedro, capítulo 5, verso 5, a partir de agora. Vem comigo. E vocês, jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem: Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Que o Senhor esteja abençoando essa palavra e que ela possa se fazer presente e real nas nossas vidas. Pedro, quando escreve a sua carta, e nesse capítulo, nesse texto especificamente, ele traz um alerta para os jovens, para que eles sejam humildes, para que eles não tratem os mais velhos com desrespeito. A gente está vendo nos dias de hoje uma sociedade que não tem respeito nenhum pelos mais velhos, ignora totalmente os conselhos dos mais velhos, acham que nós que já chegamos numa certa idade somos mercadoria descartável, não prestamos mais, não servimos mais, quando na verdade todas as experiências que nós vivemos, elas podem sim ser úteis para que os nossos jovens possam crescer com inteligência, com sabedoria. Então Pedro, quando fala disso, ele chama a atenção dos jovens, porque ele entende, inspirado por Deus, que os jovens, eles são o presente e o futuro de uma nação. Então Pedro entende que quando os jovens são obedientes aos mais velhos, e quando ele diz que todos devem prestar serviços uns aos outros com humildade, é porque assim deve ser. Jesus nos ensinou isso quando ele sentou e lavou os pés dos discípulos. O texto, inclusive, está aí como referência. E ele diz que ele, sendo o Senhor, se ele, sendo o Senhor, fez aquilo, era para que os discípulos aprendessem a fazer isso também. Então nós estamos aqui nessa terra de passagem, nessa vida aqui, para servir. Sim, exatamente, para servir. Há quem diga, um ditado popular, que quem não vive para servir não serve para viver. Não podemos ser arrogantes, ser soberbos e achar que nós não podemos servir ninguém, nós não podemos ajudar ninguém. Nós podemos sim, não somente podemos, como devemos, com toda a humildade. Nós estamos vendo aí pessoas muito soberbas, com o nariz muito em pé, sabe? Pessoas sem empatia pelo próximo. É só vocês observarem aí nas redes sociais. Vocês observem bem aí, as redes sociais elas retratam muito isso aí, entendeu? Políticos manifestam sua falta de empatia toda hora quando
se dirigem às mulheres com xingamentos, com ofensas. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quando se dirigem aos jornalistas com palavras grosseiras, quando se acham superiores aos outros por causa da raça, quando se acham superiores aos outros por causa da etnia, ou por causa da posição social, ou por causa da religião, da posição que ocupa dentro da religião, enfim. Tudo isso está totalmente fora do contexto que a palavra de Deus ensina. Tudo isso está totalmente fora do contexto aí que Pedro pregou nesse versículo que eu acabei de ler. Então, quando Pedro diz: vocês jovens, sejam obedientes aos mais velhos, ele está chamando a nossa atenção para que nós venhamos a prestar atenção nos conselhos daqueles que são mais velhos. A própria palavra de Deus diz que há sabedoria na multidão de conselheiros. E, quando ele fala que todos devem prestar serviços uns aos outros com humildade, é justamente para que nós venhamos a ter um olhar às necessidades do nosso próximo, para que nós venhamos a ter um olhar atento de empatia, de ajuda, de estender a mão. E quando ele repete que Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes, ele cita aquilo que a palavra de Deus já falava anteriormente, certo? Ele repete a citação. Ele faz referência a isso aí de forma bem clara. A gente vê aí, sabe, no futebol, gente soberba falando que o seu time é o melhor. A gente vê aí, tem muita história aí, tem muita história que a gente conhece aí sobre soberba. Quando aquele político diz que nem Deus vai impedir ele de assumir a presidência, ou quando aquele cara que constrói aquele grande navio diz que nem Deus afunda aquele navio, ou quando aquele músico diz que a banda dele é mais popular do que Jesus. Então são manifestações claras e típicas de gente soberba que não tem filtro na boca e paga caro por isso, né? Porque essa tradução que eu li, quando Pedro fala que Deus é contra os orgulhosos, há traduções que são mais fortes, que Deus detesta os soberbos. Há textos bíblicos que falam que Deus detesta os soberbos. Que coisa triste a gente ouvir isso. Saber que há uma classe de pessoas que Deus detesta. Não as pessoas, mas as atitudes. Porque quando o soberbo se converte, ele pode ser transformado numa nova criatura. Quer mais soberbo que Paulo? Quer alguém mais soberbo que Paulo? Quando ele não era Saulo de Tarso, ele se achava o todo-poderoso, que na verdade, dentro do judaísmo, ele até era, né? Ele estava com a carta na mão, autorização para matar os cristãos, quando ele deu de cara com Jesus. Vocês conhecem a história da conversão dele. Estou botando a referência bíblica aí para você ler depois. Que é alguém mais soberbo que Paulo. E quando Paulo se converte, ele se transforma numa pessoa extremamente humilde, aguenta calado tanta provação, aguenta calado tanta perseguição. Pois é. Então, o que Deus não gosta, o que Deus é contra, o que Deus detesta é a soberba. Sabe, essa coisa da pessoa ser nariz em pé, a atitude. E por causa disso, uma pessoa dessas que não se converte paga um preço caro nessa vida, porque é detestada pelas pessoas, e não há lugar para essa pessoa no céu, se morrer desse jeito. E quando Pedro fala que Deus confere graça aos humildes, ou abençoa os humildes, ou é bondoso com os humildes,
ele está dizendo que o Senhor gosta disso. Quando Jesus, mais uma vez eu vou citar o texto bíblico no qual ele lava os pés dos discípulos, ele mostra isso, a questão da humildade, sabe? Quando Jesus fala aquela oração daquele homem soberbo que batia no peito, sentado lá na frente, dizendo que era o tal, fazia, acontecia, e que não era como aquele publicano humilde, como aquele publicano, e o publicano quietinho lá atrás, dizendo que não era nem digno de estar ali. Jesus ensina isso, eu estou botando o texto aí, que a oração daquele soberbo não foi recebida e a oração daquele homem humilde lá foi recebida. Ok? Nós vamos então caminhando para o final dessa reflexão, lembrando que nós não podemos ter no nosso coração esse pecado tão horrendo que é o da soberba. Nós não somos melhores do que ninguém. Se nós somos abençoados e hoje temos um teto para dormir, nós não somos melhores do que aqueles que, infelizmente, por causa do descaso dos governantes, entre muitas outras razões, mas o descaso dos governantes é a principal. Muitos não têm um teto para dormir. Nós que temos um teto para dormir, não somos melhores do que eles que não têm. Certo? Nós que estamos empregados, temos o recurso para botar o pão de cada dia na mesa, nós não somos melhores do que aqueles que estão desempregados e que dependem do auxílio do governo para poder se alimentar. Nós que moramos num bairro melhor, que tem luz, que tem água encanada, que tem asfalto, que tem rede de esgoto e tal, todos os serviços básicos que os governantes têm a obrigação de oferecer, de acordo com a Constituição, nós não somos melhores do que aqueles que moram em lugares precários, comunidades, que não tem nada dessas coisas. Não somos melhores. Se eu nasci do gênero masculino, eu não sou melhor do que você que está vendo que nasceu sob o gênero feminino. O homem não é melhor do que a mulher. Certo? Se eu que nasci com a pele branca, eu não sou melhor do que aquele que nasceu com a pele preta. Isso não existe. Se eu sou evangélico, eu não sou melhor do que aquele que não é evangélico. Ok? Então são essas coisas que Pedro está ensinando aqui. Está relembrando o que as escrituras sagradas já falavam, que Deus detesta os soberbos, Deus é contra os orgulhosos, de acordo com a tradução que eu li. Mas Ele abençoa, confere graça aos humildes. Ele é bondoso para com os humildes. Então nós somos, sim, ensinados pela palavra de Deus a olhar em volta, ter empatia para com o nosso próximo, socorrer o nosso próximo, servir uns aos outros, não esperar ser servido. Jesus fala que ele, como filho do homem, não veio para ser servido, mas veio para servir. Então, nós nos intitulamos cristãos, independente de qual seja a igreja, nós temos que seguir os ensinos de Jesus. E se Jesus ensinou que nós devemos servir, nada mais justo que nós venhamos a colocar isso em prática, como Pedro está ressaltando aí nesse texto. Deixar de lado a soberba, ser humilde. A gente tem no futebol técnicos que são extremamente soberbos, entendeu? Se acham os melhores, quando não são. Nós temos aí, em outras áreas aí, pessoas se intitulando as melhores, acham que são os melhores, mas não são. Não somos melhores do que ninguém. Somos agraciados pelo Senhor quando somos humildes. Pedro fala isso e aqui eu vou encerrando a mensagem. Quando somos humildes, nós somos abençoados. Quando nós nos colocamos em
situação de humildade, de dependência de Deus, quando nós descemos, né? Como nós costumamos pregar nas igrejas, né? Quando nós descemos, sim, descemos, Deus nos abençoa, Deus nos coloca em posição de destaque, não para ser arrogante com os outros, não para mostrar que somos melhores que os outros, mas para mostrar que a partir do momento que nós nos humilhamos, somos humildes, descemos, Ele nos exalta, Ele é bondoso para conosco, Ele nos abençoa. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração e eu repito aqui o tema para você. Escolha fugir da soberba. Que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida e que essa palavra continue falando ao seu coração todas as vezes que você assistir esse vídeo. Bem, mais uma vez eu digo para você, combata as fake news, seja um combatente desse mal. Replique aí os textos que eu estou colocando aí em todos os vídeos, certo? Replique isso aí, porque são instrumentos do diabo para poder tumultuar a cabeça das pessoas. Muito obrigado porque você ficou até aqui, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida e mais uma vez eu agradeço a cada um de vocês que já está inscrito no canal, que Deus continue abençoando a vida de vocês e mais uma vez eu convido a vocês que ainda não estão inscritos, que se inscrevam no canal, cliquem no sininho para receber as notificações, deixem o seu like, comentem o vídeo, compartilhem o vídeo nos seus grupos, nas suas redes sociais. Quando vocês fazem isso, eu repito, vocês estão pregando o Evangelho, pregando a palavra de Deus comigo e estão levando a mensagem do Evangelho adiante. Ok? Espero cada um de vocês no próximo vídeo e digo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.